porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. E assim seja, Papai, a Tua vontade. Seja a Tua vontade sobre a nossa vida, Papai. Pois a Tua vontade é boa e agradável e perfeita, Papai. Estamos aqui para nos instruir, para Tu nos instruir, Papai, em Teu caminho, nos conduzir. Pois cremos na Tua palavra, Papai. Pedimos a Ti neste momento, venha nos esclarecer as Tuas maravilhas, o Teu segredo, Papai. Venha esclarecer tudo aquilo, Papai, que foi apagado da nossa memória. Pedimos a Ti que o Teu Espírito venha nos revelar, Papai. Venha esclarecer para aqueles que estão aqui insistindo, Papai, arduamente para aprender, Papai. Abre a mente deles para que eles possam também contemplar, Papai. Conduza-os, usa-os, dá sabedoria para eles, Papai, para nós, para que possamos concluir essa obra, a Tua obra, Papai. Pedimos a Ti neste momento, venha fazer com que seja gerado dentro de nós o fruto do Espírito, para que naquele dia nós possamos ascender e voltar para casa, pois sabemos que nada debaixo do sol é novo, tudo se repete, Papai. Nós pedimos que Tu venha nos instruir e nos capacitar para concluir essa arca, Papai, para que ninguém venha ficar para trás. Ninguém, Papai. Todos venham entrar, todos os Teus filhos, todas as Tuas criaturas, Papai. Venha nos instruir, venha nos fortalecer, Papai. Venha nos revestir da Tua armadura. E venha arrancar do nosso coração, Papai, tudo aquilo que não provém de Ti. Pedimos a Ti neste momento e venha nos capacitar, Papai. Pois estamos aqui insistindo, Papai. Tu sabe, Tu nos sonda, Tu vê o desejo do nosso coração, de cada coração, Papai, de querer aprender. Então pedimos neste momento, Papai, venha abrir o nosso entendimento e venha falar uma voz audível, que possamos escutar e que nós não venhamos, Papai, endurecer os nossos corações. Clamamos a Ti, Papai, pois necessitamos de Ti para aprender e para continuar nessa caminhada. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. E assim seja. Sempre. A paz do Papai Yalcha Mashiach seja com todos os amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião, dia 28 de janeiro de 2023. E nós estamos crescendo em graça e conhecimento diariamente, irmão. Diariamente o Papai vem falando conosco. Mas isso foi necessário o quê? Ter a perseverança. Largar o velho homem. Entende? E começar a caminhar nas veredas antigas. Mas não é do passado terreno, mas na vereda de justiça,
o qual outrora nós andávamos, porque nada se compara com o que iremos receber, irmãos. Romanos 15 deixa bem claro, tudo que foi escrito, tudo que foi escrito, foi para o ensinamento do povozinho de Jacó, o povo pequeno, que somos nós. Nós vemos que papai está nos entregando, irmão, na nossa mão, assim, ó. Porque quando nós pega, a sexta era representa quem? Representa Raquel, a esposa amada. E Raquel deu à luz a quem? A José, o filho amado. Quando nós vemos essa representação, conseguimos discernir no final dos tempos, irmão, é algo assim maravilhoso. Você vê que é uma palavra clara, é uma água cristalina, irmão. Você não fica assim confundido, você vê que esse é o caminho, não há outro caminho a não ser esse. E aí começa a reunir um povozinho de Jacó, e começa a acontecer esses ocorridos em torno da terra. Entende por quê? Está prestes a acabar o reinado do administrador infiel. Um século de infidelidade, de injustiça, está prestes a acabar. E o papai está nos chamando para nos colocar no lugar, para nós poder o quê? Administrar, junto com o papai, o céu e a terra. Nós vemos hoje, quando nós pegamos esse pergaminho maravilhoso, por isso que fala, eu vi o quê? Um pergaminho, lá fala um livrinho, mas um pergaminho enrolado. Aí ele aí, irmão, nesse pequeno tem alimento, e olha que nem está atualizado, mas no que já tem aqui, já tem uma base. Entende? Eu gosto de mostrar para os irmãos, porque é algo muito maravilhoso, irmão. Você compreender, estava na nossa frente, mas igual está escrito em Isaías, dá o livro para quem sabe ler. Ele vai falar, não sei ler, vai falar, o livro está o quê? Lacrado. Aí dá o livro para quem não sabe ler, vai falar, eu não sei ler. Entende? Porque estava lacrado até o tempo do fim. Você entender que tem 7 eras representando 7 dias da semana. Entende, irmão? É igual hoje, quando nós entendemos, papai trouxe na última reunião maravilhoso entendimento lá, mostrando que nós temos que receber o reino como uma criança. E a criança ela vai crescendo. Nós lia várias vezes. Jeremias 11, 19. Eu era como um manso cordeiro, não sabiam que tramava o projeto contra mim. Destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Entende? O papai trouxe. Hoje nós entendemos qual momento que foi aquele. Entende? Hoje nós sabemos qual momento que foi aquele. Qual momento que foi aquele, irmã? De Jeremias 11, 19. Irmã Edna, de Londrina. Se entregou no madeiro. Foi aquele momento. Entende? Porque quando você pega lá, vamos lá, irmão, lê. Viu? Que tem o crescimento, a nossa mente vai se abrindo e nós vamos recebendo 1387. A palavra. Quantas vezes que nós lemos essa palavra? Eu entendi mais. Entendi, nós entendi, porque a palavra aquela condição, nós ia crescendo. Jeremias 11, 19. Qual tradução que está boa? Vamos pegar aqui na Bíblia. Abre aí, quem tiver na Almeida aí. Aí fala aqui, ó. Eu era como cordeiro que é levado ao matadouro, porque não sabiam que maquinava propósito contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto. Viu?
com o seu fruto, mostrando que naquele momento que estava o quê? A alma e o espírito. A alma e o espírito, naquele momento, que estava junto. E essa é uma palavra que foi necessário o quê? A perseverança, para ir nos dar no tempo certo. É a questão da insistência. Vai receber se haver o quê? Insistência, irmão. E ela está nos ensinando como nós iremos administrar essa terra. Não é só porque vocês receberam uma terra que mana leite e mel, que vocês vão abrir, vai sair abrindo as portas, entende? Derramando bênção, não. Vocês vão dar, mas tem que haver o que? A insistência. Quantas vezes nós ficamos em cima dessa passagem? Até nós entender que há o Espírito, entende? Aquele que refere o Espírito, o Filho e a alma, o Pai. Entende? Ial, visível, e Ialcha, Micaial. Entende? Porque aquela condição deles está restaurando essa terra. Os dois juntos, não foi os dois que começou a criação do primeiro Adão? Assim também os dois juntos. E aqui quando você pega essa palavra, quando você pega aqui essa palavra aqui, ó, em Jeremias 18, Jeremias 11, perdão, 11, 21. Aqui você vê, ó, por isso assim disse Ial contra os homens de Anatote, que atentam contra a minha vida, dizendo, não profetizará em nome de Ial, senão morrerá por nossas mãos. Porque é aquela condição, quando os dois é entregue no madeiro, você vê que logo depois vem aqueles que vêm o quê? Anunciando o nome de Ial e de Ialcha. E você vê que eles são o quê? Mortos. Por isso que na carta de Éfeso, vamos estar abrindo, na carta de Éfeso. Porque naquele momento, eles já estavam o quê? Já programando mal, já estava tudo arquitetado. Quando você pega aqui, ó, Apocalipse 2, 3. Porque naquele momento, eles tiveram a visão de quem que era o herdeiro. Por isso que quando nós vemos lá em Lucas que o dono, Davi, enviou o filho. E ali eles viram quem que era o herdeiro. Aí eles falam, vamos matar ele, porque ele é o herdeiro. Entende? Quando você pega aqui em Éfeso, Apocalipse 2, 3 fala assim, ó. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome. Viu? Por quê? Logo depois do sacrifício no madeiro, irmão, não ia ter auxílio daqueles querubins, entende? Daqueles opositores, porque eles já estavam maquinando mal, já estavam tramando mal. Por isso que fala, cortamos a árvore com seu fruto, e logo depois fala, não vai mais o que? Anunciar mais esse nome. E você vê que foi um período bem curto que nós recebemos o que? A nossa herança, bem curto. E quando pega aqui, ó, Apocalipse 2, 3 fala, és perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Viu? Devo reprovar contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Porque o primeiro amor nós já sabemos. Quem que é o primeiro amor? Irmã Kátia. O primeiro amor? É. Foi
Foi Elsa, né? Não, não. O corpo era de papai e Alcha. Mas quem estava lá? Era Micael. Oi? Era ele o espírito, né? Não. Quem mais? No corpo de papai e Alcha. Era Micael e Elsa, Micael. E quem mais? Espírito. Não. Quem? Irmã Flávia. E ao visível. E ao visível é o primeiro amor. Ele é o primeiro amor. É porque essa parte quando você pega aqui, fala aqui, ó, devo reprovar contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Porque aqui era a revelação de Yaush, papai Yaush, entende? Ele é o segundo amor. Aí fala aqui, ó, devo reprovar contudo por teres abandonado o teu primeiro amor, porque naquele momento ele abandonou. Quando você vê já o Paulo negando, irmão, negando. Por isso que fala, ata o pescoço, o amor e a fidelidade. E aqui você vê. Pedro, eu falei o quê? Falei São Paulo? Não, é Pedro. É Pedro. Isso, os irmãos ficam atentos, porque aqui nossa mente vai pensando aqui na palavra, e às vezes nós fala algo, mas os irmãos podem sim corrigir, em nome de papai Alcha. Aí fala assim, ó, devo reprovar-te com tudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Por quê? Porque Pedro abandonou o primeiro amor, E o que o irmão trouxe, o irmão Marcos, falando sobre o quê? Quando você pega aqui, ó, no 5, recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição, que é aquela condição do espírito sendo tirado de Pedro e passando para quem? Para Shaul Paulo. E quando você vê que quando a árvore é cortada, já começa o que? Uma perseguição, conforme Jeremias 11. Vamos voltar lá? 1387. E nós trabalhamos quantas eras dessa terra? Quantas eras que nós trabalhamos arduamente? Até a sexta era. Até a sexta era nós trabalhamos arduamente, porque na sétima é o descanso. Na sétima era nós vamos estar no descanso. Mas não quer dizer que nós não vamos o quê? Virar as costas. Entende? Nós vamos auxiliar, mas se houver o que? A insistência, a perseverança. Papai falou, troca a insistência pela perseverança. Se houver a perseverança que nós estamos tendo. Entende? Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, irmão, é um ato de perseverança, arduamente, sempre está reunindo toda semana, quase todos os dias. Porque aquela condição de lutar pelo que é nosso. Como que nós vamos virar as costas? Porque aqueles que viram as costas, irmão, é aqueles que deu o braço a torcer. Entende? Se amedrontou, e nós temos que mostrar para Iau que nós quer a nossa herança novamente. Por isso que Jacó segurou o quê? Segurou o anjo. Entende? Uma representação das 12 tribos que segurou o anjo. Todos que seguraram o anjo foram o quê? Foram salvos. Por isso que você vê lá 12.000 de cada tribo. Mas tem aqueles que vão passar pela tribulação, porque desprezaram, não atuar o pescoço, a amor e a fidelidade. Não fez como os bereanos, não olhou e falou assim, deixa eu analisar essa palavra. Essa palavra é algo que nunca ouvi em nenhum lugar da terra. Entende? Porque é aquela condição da árvore e do fruto.
foi cortado, mas não foi arrancado, foi cortado, diferente de Lúcifer, que vai ser arrancado pela raiz. E você vê que a árvore, o fruto foi o quê? Foi cortado. E ainda que esteja cortado ao cheiro das águas, volta o quê? Reverdecer. Volta o quê? Brotar. Entende? E quando você pega aqui, ó, bota lá em Jeremias 11, 21. Jeremias 11, 21 fala: por isso, assim disse Yahweh contra os homens de Anatote, que atentam contra a minha vida, que são aqueles opositores. Fala assim, contra a minha vida, dizendo: não profetizará em nome de Yahweh, porque ali eles reconheceram quem que era o herdeiro. Ali eles reconheceram quem que era o herdeiro. Por isso que fala, o homem tinha uma certa vinha e ele enviou seus servos e os mataram. Isso ele falou: vou enviar o meu filho. Entende? Vou enviar o meu filho. E ali eles viram que era o herdeiro. E eles também o quê? O mataram. É uma representação do que aconteceu, do espírito. Quem? Yalcha Micael vindo junto com o papai. E naquele momento reconheceram que era ele. Por isso que quando você vê essa palavra, e também Satanás tentando o quê? Subjugar o espírito. Lá na tentação, no deserto. Vamos estar abrindo lá, irmãos. Oi. Faz link também nessa passagem aqui de Gênesis 37, 18, que fala assim: eles subiram de longe, e antes que chegasse perto, tramaram a sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador, vinde, matemos. Exatamente, aí já está falando dos irmãos de José. Entende? Aí já está falando dos irmãos de José que tramavam, porque eles viram que ele era o amado e ele era o que? O herdeiro. Por isso que fala a revelação de Yahweh para Yalcha Mashiach, porque ali ele começou a receber a revelação e passou para o seu anjo. Quem? Para Micael. E aí essa condição é uma representação daqueles que tramavam destruir a árvore com fruto. Porque a palavra fala: aquele que rejeitar, desprezar quem eu enviei, está desprezando quem? A mim mesmo. Entende? Aonde que está essa passagem em Lucas? Antes de nós ler aqui a tentação, vamos estar... 1794. Não, em Lucas: aqueles que desprezar aquele que eu enviar. É 9:23. 1805. Vamos pegar aqui Lucas 9:23. Tem algo, né, irmãos, mais de valentia do que largar tudo. Entende? Voltar às veredas antigas, porque lá atrás era pedido que se entregasse por completo para Yahweh poder falar. E você vê que assim foi com Abraão. Abraão se tornou o que? O pai da fé. Abraão se tornou pai da fé. E nós estamos voltando às veredas antigas, saindo da zona de conforto e indo para o deserto, largando tudo. Não se houve nessa terra um ato assim, igual esse que nós estamos tendo. Entende? Porque naquele momento que ao abençoar as obras de nossas mãos, nós vamos ser os primeiros ao quê? A se alimentar dos frutos. Entende? Porque aquele que trabalha a terra, os primeiros que trabalham a terra são os primeiros a se beneficiar do fruto da terra. São os primeiros. Está lá em Timóteo. E aqui quando você vê essa passagem aqui, ó, Lucas 9:23, fala assim, ó. Fala assim: dizia ele a todos: se alguém quer vir
após mim, renuncie a si mesmo, tome o teu madeiro cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Viu? É igual o irmão Marcos Vinícius. Ele falou que deixou a vida dele toda para trás, sem olhar, assim como vários irmãos. Entende? Desprezou a vida de outrora, deixou tudo para trás. E aqui fala: pois aquele que quiser salvar sua vida, perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro, e se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do homem dele se envergonhará quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aqui já está remetendo àquela condição que o Filho veio. Por isso que quando você pega lá em Hebreus, fala que Ial falava através dos profetas. Vão estar lendo lá? Lucas 10, 16, irmão. E aqui fala aqui da missão a missão do 72. Exatamente. Mas aqui, ó, vão estar indo lá primeiro lá. Hebreus 1. 2085. Aqui, ó. Hebreus 1 fala muitas vezes e de modos diversos, fala o Ial. Outrora aos pais pelos profetas. Agora nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Viu? E agora fala pelo Filho. E lá quando você volta lá em Lucas, aqui é onde que a irmã parou aqui, ó. Falou Lucas 10. Abre aí Lucas 10. Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. A palavra fala que papai aqui ele fala: e a cidade que você entrar e não te receber, você saia, bata a poeira do que? Dos pés e sai, porque aquela questão da nossa vinda, que nós veio na terra desde o começo das eras da igreja, e nós também estávamos o quê? Construindo cidades. Nós estávamos construindo. Por isso que quando você pega as cartas das igrejas, por isso que quando você pega Abraão, Jacó, eles sempre, quando eles passavam em um devido lugar lá, eles concentravam uma pedra e davam o nome àquele lugar. Entende? Porque é uma representação nossa. Em cada era da igreja era o que? Concentrada uma pedra. Era concentrada uma pedra lá e se dava o nome daquele lugar. Entende? O nome de Ial. Dava o nome àquele lugar. Sempre quando passava pelo deserto, Abraão, Jacó, eles pegavam uma pedra e falavam: aqui é o que? O monte. Depois os irmãos vão pegar aí um exemplo aí. Aí quando você pega aqui, ó, Lucas 10, 16 fala assim: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Uma representação daqueles que estão desprezando, irmão, essa palavra, e desde lá de trás, desprezando que é a voz do Espírito. Porque com o Espírito veio o que? 72, uma representação desse 72. Porque quando você pega a palavra,
fala 72 na nova aliança e 72 na antiga, há uma representação dos 144 mil. E quando você pega aqui, ó, 10:8, vamos pegar aqui, Lucas 10:8. Hã? É. Vamos pegar aqui, irmão. Vamos pegar aqui Lucas 10:1. É, fala como aí. Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que ia servir no travesseiro, ergueu, colocou mais nela e derramou óleo sobre o trono. A esse lugar deu o nome de Betel. Viu? Vamos falar. Oi? Betial. Colocou o nome de Betial. Viu? E ele colocava a pedra. Entende? Uma representação. Em cada era da igreja, uma representação dos anjos. Uma representação dos anjos. As cartas igreja. Ao anjo de tal igreja. Ali é uma pedra. Oi. A pedra angular só há uma. Mas sim, a pedra angular agia através dessa pedra. Entende? Porque nós estamos nesse deserto desde lá do começo de Éfeso. Desde lá de trás nós estamos vindo, peregrinando nesse deserto. E sempre quando nós entramos numa cidade, nós colocamos o que? Uma pedra, uma representação aqui, ó. Aqui também está ficando um legado, uma pedra, entende? Memorial. Isso aqui está se tornando, cada lugar que nós passamos, uma representação da caminhada no deserto, de Abraão, de Jacó. Eles colocavam o quê? Uma pedra para representar aquele lugar. Aquele lugar se tornava o quê? Um alicerce, entende? Aí quando você pega aqui, ó, Lucas 10:1 fala assim: depois disso o mestre designou outros 72 e os enviou 2 em 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia: a colheita é grande, viu? A colheita, irmão, dessa obra é muito, muito grande. A colheita dessa obra é algo assim incalculável. É muito grande. Por isso que fala que quando ele foi medir, ele viu que a sua herança era o quê? Era magnífica. E a palavra fala que aqueles que se apresentam com ele são os primogênitos. Por isso que naquele momento que veio um filho mais novo, que pegou a herança e foi dissipar a sua herança, quando ele volta, o filho mais velho fala: eu estou trabalhando na terra ao teu lado. Aí ele fala: tudo que é meu é teu. Teu irmão esteve o quê? Esteve morto, mas hoje voltou à vida. Se alegra com isso, mostrando que aqueles que estão vindo não são o quê? Não quer dizer que tudo pertence a eles. Entende? Por isso que nós vemos na carta de Filadélfia: será coluna e sustentáculo da verdade. Viu? Será coluna, de lá nunca mais sairão. Os vencedores todos são filhos, né? Mas a condição de primogenitura é só para Filadélfia. Filadélfia, nós vemos a questão da primogenitura. E também quando nós pegamos os de Esmirna, entende? Os de Esmirna também, porque eles recebem coroa, entende? Porque nós vemos que ali tinha aquele que representava o Espírito, que é Paulo.
Você vê que São Paulo, na carta, fala assim, ó, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Entende? Nós vemos que ele se colocava como que? Sustentáculo da verdade. Entende? Você vê que através dele ter sido instruído, inspirado pelo Espírito, hoje nós conhecemos e estamos correndo em conhecer quem é Yahweh. Entende? Então, quando nós vemos Esmirna e Filadélfia, esses aí são o que? São tidos como os primogênitos. E quando você pega aqui, ó, porque eles foram enxertados. Quando você lembra, São Paulo fala assim, ó, vocês estão sendo enxertados. Enxertados aonde? Nos lugares daqueles que eram primogênitos. Entende? E essa é uma palavra, irmão, uma palavra que muitos, aos olhos humanos, parece loucura mesmo. Por isso que São Paulo, ele falava com as pessoas e as pessoas taxavam ele de louco. Por isso que ele fala, estou sendo julgado aqui porque eu estou falando dos anjos e do Espírito, uma representação nossa. Entende? Uma representação nossa. Nós vemos quando alguém vem nos visitar, irmão, como que eles ficam, entende? Perdidos. E eles, não compreendendo, eles chegam aqui a desprezar. Por isso que é muito sério, irmãos, quando, em levar uma pessoa, principalmente na reunião de quarta e nas reuniões de domingo, porque ali está levando a pessoa perante o papai, o filho, entende? E nós vemos que é um alimento sólido, é um alimento mais sólido, diferente das reuniões de sábado e de sexta. Nós podemos entrar no alimento mais, como se diz assim, no leite, no básico, mas ali nós temos que deixar Yahweh falar grandiosamente. Nós temos que ter essa maturidade, porque a palavra fala que desprezar, irmão, desprezar, você está fazendo com que a pessoa venha tropeçar. Nós não podemos fazer com que a pessoa tropece, entende? Se você vê que ela não está com uma fé alicerçada, se não quer, não insiste, porque os que são nossos, é aquilo que pode estar na França, né, irmã Flávia? Entende? Vem, não precisa insistir. Agora, se você vê que a pessoa quer compreender, leva nas reuniões do que? De sexta e de sábado, que ali nós adentramos o que? No alimento mais leve. E aqui quando você pega aqui Lucas 10, fala assim, ó, depois disso o mestre designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade, e lugar onde ele próprio devia ir, e dizia: a colheita é grande, mas os operários, os trabalhadores são poucos. Aí quando fala poucos, remetendo o que? Os poucos que entram pela porta estreita e pela pouca força que tem Filadélfia, porque quando fala pouca força, está remetendo o que? Poucos operários trabalhando. Por isso que fala, vão estar lendo lá na carta de Filadélfia, Apocalipse, porque são poucos, irmão, trabalhadores, são poucos que deixam o Espírito de Yahweh agir, são muito poucos. Aí fala assim, ó, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, remetendo lá a seara, que era grande, mas os operários eram que pouco, tinha pouca força, porque se tem muito operário, tem o que? Muita força. Uma representação de Gideão, foi chamado 32 mil, mas restou só 300, e papai falou, se esses aí passar na prova,
se levarem eles da maneira que eles estão, eles vão falar que eles venceram com a força do braço, porque era um número grande. Quando está remetendo aqui pouca força, são poucos irmãos de Filadélfia, poucos operários, poucos que trabalham, poucos que lutam por essa causa da verdade, porque não é fácil. Você já vê na época de Saulo Paulo, já era árduo, na época de Pedro, já era árduo. Você levar a verdade, você levar os nomes verdadeiros. Nos dias atuais não é diferente. São poucos que abraçam essa fé, porque eles olham e falam que é loucura isso tudo. Aí você vê a palavra se cumprir na sabedoria de algo, é loucura aos olhos dessa terra. Lê alto então, irmão. Fala alto. Colossenses 2:1. E quero que saibais como é grande a luta em que eu empenho por vós e pelos de Laodiceia, e por todos quantos me conhecem pessoalmente, para que sejam confortados os seus corações unidos no amor, e para que eles cheguem à riqueza da plenitude do entendimento e a compreensão do segredo de algo, do ministério o ministério de algo, o segredo no qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto para que ninguém vos engane com argumentos copiosos, pois, embora esteja ausente no corpo, no espírito estou convosco, alegrando-me ao ver a vossa boa ordem e firmeza da nossa fé no Mashiach. Exatamente, aí já dá uma dica, né, irmão, que é o Espírito trabalhando, e aí ele cita ainda Laodiceia, porque nós estamos trabalhando aqui arduamente por nós e também pelos de Laodiceia, porque eles não vão ter o alimento, entende? Eles não vão ter o alimento. E aí Saulo Paulo ele fala através do Espírito, o Espírito fala através de Saulo Paulo que o trabalho era árduo, mesmo não tendo que a presença em corpo, mas em espírito, porque aquela condição do espírito trabalhando desde lá de trás. E a palavra fala da criancinha, né, irmã? O reino pertence às criancinhas, os pequenininhos de alma, entende? E a palavra fala, temos que receber o reino como uma criancinha que cresce gradativamente, espera em algo. E aqui fala, continuando, fala aqui Apocalipse 3:8, fala assim, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, viu? Pouca gente, poucos que entram pela porta, porque a palavra fala, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, não tem força para o quê? Trabalhar, tem poucos para trabalhar na seara, entende? Tem pouca força. Aí fala assim, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmam e ao demais não são, pois mentem. Forçarei que venham e se prostem a teus pés e reconheça que te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra, viu? Para colocar à prova, irmão. Por isso que aquela condição, irmã Lia, essa tribulação vai ser colocada, não é porque o antimachia vai querer, é Ial que vai permitir que isso aconteça, entende? Ial vai permitir, por isso que nós temos que ter a força para poder escapar, orar em todo momento. Vamos lá, Lucas, porque aqueles que não estiverem, irmão, aqueles que não estiverem firmemente alicerçados na palavra, temendo a Iá, buscando as coisas de Iá, sabendo discernir, que cresceu espiritualmente, sabendo discernir os tempos,
as atitudes terrenas, entende? Sabendo discernir, administrar a vida terrena, como que vai administrar as coisas celestiais? Então, precisa crescer primeiro para depois ser elevado. Por isso que nós temos que saber julgar as coisas dessa terra, saber compreender, agir com justiça, colocar o que? O cinturão do que? Da justiça. Não, isso não é justo, entende? Isso não é justo da maneira que você está agindo, seja mãe, seja pai, seja quem for, porque você vê que o Machia não tem acordo com Belial, não tem, irmãos, e nós temos que aprender o que é justiça. E aqui fala que, ó, Lucas 21, 34. Porque aqueles que ficam, irmão, aqueles que ficam assim, vamos falar assim, morno, vai esquentar na tribulação, vai correr, aí vai correr. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de correr, irmão, de correr para alcançar o prêmio com tranquilidade, entende? Sem nem, vamos falar assim, os obstáculos são pequenos, porque a porta está aberta, nós vamos escapar, mas requer de nós o que? Uma dedicação, um raciocínio de Ial. Por isso que nós recebemos o que? A mente de Ial. Nós temos que raciocinar como Ial aqui nessa terra. Por isso que falo, nosso pensamento tem que ser elevado como de Ial. Agora, agir como o que? Agir como homens celestiais, heróis da fé. Entende? Não é dar lugar para as coisas bobas. Aqui Lucas 21, 34, o dia está se aproximando, irmão. Nós vemos que o dia está se aproximando, 1260 dias. Você vê que o mensageiro de Sardes até tentou chegar perto, mas a revelação dos 1260 dias foi trago para nós, para Filadélfia, porque é a esposa amada, a esposa do Criador. Por isso que fala, o teu Criador será o teu esposo. Por isso que hoje nós compreendemos o 1260 dias, coisa que o mensageiro de Sardes não compreendeu, porque ele fala que ali ia acontecer a redenção, mas ali estava acontecendo o quê? O arrebatamento do filho varão. Está perto, irmão. E essa terra vai ser pega de surpresa, porque desprezaram as águas de Siloé. Nós estamos vendo aí o andamento, irmão, o que acontece no nosso meio. E Ial está trazendo povozinho que está se destacando, que realmente está querendo a verdade. Aí o Pai vai trazendo, entende? Como se diz, vai garimpando e vai trazendo o ouro, a prata, entende? Ao momento que vai crescendo, até aquele dia vai se encontrar o exército completo aqui dos 300. E aqui Lucas 21, 1827. eu falo assim para os irmãos, não dá brecha, irmão, para a seta do inimigo. O inimigo tenta toda hora nos enfraquecer, nos desanimar, mas nós não podemos, irmão, de maneira nenhuma dar brecha, sempre estar o que atento na voz, ouvindo a palavra de Ial, porque o escudo é as reuniões. E aqui fala, esteja orando. Quando nós estamos orando, sempre aqui nas reuniões, e sempre também em nossa casa, sempre em espírito, entende? Sempre em espírito, para nós ter força,
Porque quando aquele dia chegar, nós vamos ver o fruto desse trabalho árduo. Quantos sinais, irmão, que aconteceu em nosso meio. E lá você vê papai elogiando o administrador infiel por conta da prudência, porque os filhos da luz, eles não agem com prudência. Qual prudência? De compreender que há uma morada, entende? De agradar aquele que recebeu toda a herança, entende? Não agradar só por conta da herança, mas saber que ali há vida pelos séculos dos séculos, entende? Porque é aquilo que adianta um reino sem o rei. Você vê lá, Lúcifer está lá junto com os dele, mas o rei não está lá. Você vê que vai ser o que? Abalado. Por isso que falo, aonde que o cordeiro vai, os 300, vamos pôr 144 mil vai atrás. Mas agora os 300 vai, porque os 300 representam os 144 mil. Papai sempre fala isso, os 300 representam os 144 mil. Por isso que tem que ir aonde que ele vai. Porque é aquela questão. Das setas, né? Jesus estava fazendo até. Fala mais alto. Filipenses 4, do 4 ao 9, está escrito assim, ó. Alegrai-vos sempre no Mestre. Repito, alegrai-vos que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Mestre está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Ele todas as vossas necessidades pelo coração e súplica, pela oração e súplica, em ação de graças. Então, a paz de alma que excede toda a compreensão guardará o vosso coração e pensamentos no Machia e Alja. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, ou que em qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai, então o ial da paz estará convosco. Exatamente, assim seja, né, irmão? E a palavra fala que ele está o quê? Recrutando os fiéis, que não hão de trair. Nós verá que não foi simplesmente o mensageiro ou anjo, mas foi o que? A face de Yahweh que nos salvou, entende? É a face de Yahweh. Nós vemos que vai se tornar o que? A face única, porque ele vai receber o corpo de Yahweh visível, entende? Ali vai ser a face esquerda e a face direita. Por isso que fala, assim como eu venci, estou assentado no trono que é de meu Pai, assentará no meu trono, entende? Porque aquela condição do bom samaritano guiando aqueles que estão que enfermos, machucados, porque assim como há o primeiro amor, há o segundo, entende? Assim como há também a antiga serpente, faz questão lá, a antiga serpente, diabo, entende? Remetendo que há uma outra, mas não astuta, semelhante e maldosa como aquela que foi arrancada, entende? Viu como que é algo, irmão, que hoje nós vemos que é necessário só o Espírito mesmo para nos revelar essas coisas, entende? Porque quando falava da terra prometida, eles ficavam assim sem acreditar, até que entrou. E a palavra fala que os frutos era necessário que carregar em 2. E isso é terrenamente, irmão. Imagina as coisas celestiais. Quando nós chegar até lá, a palavra fala que nós iremos ficar como os que sonham. Então não vale perder, irmão. Não vale a pena perder isso tudo para ficar o quê? Para ficar no seu conforto. Não paga para ver, né, senhor? Exatamente. É aquilo, irmão. Nós vemos um ato nos finais dos tempos de realmente de guerreiro,
de valente. Porque é uma fé, todos aqui estão abraçando essa fé, confiando, depositando a confiança no braço de Yahweh. E a palavra fala, nenhum será confundido. Eu falo, nós não perdemos nenhuma batalha, irmão. Desde quando o filho varão nasceu. Entende? Nós não esmoreceu. Aqueles que estão ouvindo atentamente, fielmente a palavra. Não perdeu, irmão. Eu falo com você, quando eu ouvi a palavra sair da boca dele, que nós nasceu, eu falei, então nós nasceu no dia de papai. Entende? E eu coloquei o quê? Coloquei a minha fé para agir. E é isso que é o requer de nós, que nós colocamos o que é a nossa fé, tenhamos o que é a iniciativa. E o papai está falando para os irmãos obreiros auxiliar nos vídeos, para ver se tem alguns comentários, tomar posse, irmão, para quando começar a colheita dessa obra, você olhar com satisfação para o fruto e falar, eu trabalhei arduamente. Os irmãos que não podem colaborar na obra, tem vários outros meios, tem os vídeos que pode estar entrando lá, pega lá de trás e olha para ver se tem alguma pedrinha lá querendo um auxílio, entende? Porque você vê a seara é grande, a colheita é grande, mas são poucos. O que quer dizer com isso? Que aqueles que trabalham é os que vão desfrutar, entende? Os que trabalham vão ser os que vão desfrutar dessa obra. Por isso que fala, eu sei que vocês são poucos, tem pouca força. Quando você pega lá em Apocalipse, vocês têm pouca força. Nós temos que cada dia auxiliar um ao outro, para ele estar o quê? Com a chama acesa, quente. Irmão Márcio, ele sempre chega em mim e fala, não, irmão, você está quente. Toda reunião que vem me abraçar, você está quente. Entende, irmão? Porque aquela condição, nós temos que estar sempre aquecendo uns aos outros, verdadeiramente. Por isso que pega lá em Lucas 10. Lucas 10 fala que a seara, a colheita é grande, mas são poucos. Oi? Os trabalhadores. Vamos falar trabalhadores. Entende? São poucos, porque é aquilo de pouca força de Filadélfia. Tem pouca força, pouca gente. Poucos irmãos que vão ser salvos, porque aqueles que se dedicaram, aqueles que deu um passo de fé. E aqueles que não se aquecer agora, procurar correr para se aquecer, ficar morno. Não é agora. Irmão, isso é um risco de tolo que você está querendo ter. Porque com tudo que está acontecendo, com todos os sinais, desprezar isso, entende? E a palavra fala, é melhor um dia nos seus atos do que o que, irmão André? A maneira do mundo. E a palavra fala que Yahweh age até a milésima geração para aqueles que o amam, mostrando o quê? Aquilo de operar no milênio para os descendentes de Adão, aqueles que o quê? Abraçaram a fé. Por isso que fala, quando você pega, fala assim, mas quando eu voltar, vai haver fé na terra? Ô irmão, isso aqui é uma obra de Yahweh. E Yahweh está nos conduzindo desde Éfeso. Hoje nós compreendemos cada mensageiro de cada era. De cada era. Quando você pega, quem que é o mensageiro de Éfeso? Irmão Sidney. Mensageiro de Éfeso. Não, Éfeso, a primeira é de Éfeso. Isso, Pedro. E quem que é o de Esmina? Irmã Lia. Não, irmã Lia.
Viu, irmão? Quem que é o mensageiro de Esmirna? Irmã Delminha, Shaul Paulo. Isso mesmo, irmã Delminha. Viu, irmão? E o mensageiro de Pérgamo, irmã Edna. Não, irmã. Isso, Apolo. Porque Shaul Paulo ele fala, eu plantei, Apolo regou. Entende? É aquilo de nós estar afiado, irmão. Quem que é de Tiatira, irmã Ana? Isso, Martinho Lutero. É o mensageiro de Tiatira. E nós temos que estar atentos, irmão. Entende? Dar valor ao extremo. Por isso que fala, se eu não elevar ao topo a minha alegria, o meu amor, o meu desejo por ir ao Shalom, que a minha língua, o quê? Quando fala, cola a língua ao paladar, irmão, quando a sua língua cola no céu da boca, é quanto? Quando que acontece isso? Não, quando que acontece isso na nossa rotina? É quando nós estamos com sede, estamos com calor, a nossa boca fica seca. Aí a nossa boca fica seca. Hã? Exatamente. Entende? É aquela condição. Aqueles que não elevar ao topo a alegria de ao Shalom, a boca vai o quê? Secar. Vai colar. Por isso que fala, eu vou enviar sede e fome em toda a terra. Mas não é sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir essas palavras. Entende? E a boca vai estar o que? Seca. Porque o calor da tribulação, o irmão, é notório que essa terra está algo retendo o antimacheiro. Só quem está morno que não vê isso. Entende? Mas o antimacheiro não faz nada dele mesmo. Por isso que o anjo vai lembrar, vamos falar assim, o ser vivente vai lembrar o anjo. Entende? Solta o rio Eufrates. Entende? Solta aí, porque ele está medindo, e está vendo que a herança dele é o que? Magnífica. Entende? Mas é aquilo, o auxiliar fala, já está na hora de soltar. Vamos estar lendo lá? Já vai voltar aqui, Lucas 21 aqui. Nós temos que elevar, irmão, ainda mais nesses últimos dias que nós vemos que é os últimos. Quando você pega aqui, ó, Apocalipse 9:13. E aqui já deixa claro a sexta trombeta. Quem toca a sexta trombeta? Irmã Leia. Isso. Isso. Yalcha Micaial. Yalcha Micaial. Yalcha Micaial. Ele toca. Eu penso assim, aqui da trombeta é Shaul Paulo, né? Depois vem Micaial. Não, é Yalcha Micaial, porque a sétima trombeta é na condição do sétimo. Entende? Ial visível. Aí ele toca, entende? Aqui, exatamente. Porque Yalcha, isso. Exatamente, Ial visível. Exatamente. Porque nós estamos crescendo em graça e em conhecimento. Entende? Nós vemos que na condição, quando ele sobe, ele toma novamente o que? O nome dele. Entende? Ele já volta lá em cima já?
O nome é quando ele sobe, ele já está na condição do espírito, de Alcha. Entende? E Alcha, Micaial. Hã? Não, quando pega aqui a trombeta tocada lá em cima. Quando você pega aqui, fala assim: o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, colocado diante de Al, e dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Viu? Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês foram então libertos para matar a terça parte dos homens. Viu? Que é aquela condição, naquele momento que adentra dentro de Emanuel quem? Lúcifer. Aí ele começa o quê? Um ministério. Entende? Porque o ministério de Emanuel são 42 meses. 42 meses. E nós vemos lá que Tiatira recebe o quê? Vamos voltar lá em Tiatira, irmão. O ministério de Emanuel será de 42 meses. Vamos lá na carta de Tiatira. Apocalipse 2:26 fala assim: ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro os apacentará. E você lembra que Eliseu e Alcha, ele recebeu o que? Autoridade para o que? Bater de frente contra quem? Contra os 42 rapazinhos, mostrando o que? Esses de Tiatira que vão estar vivos, que observar a conduta até o fim, até a subida de Raial e Marcha, esse que observar vai receber o que? A autoridade, porque é aquela condição, irmão, de Ialcha, Eliseu, porque você vê que Ialcha, Eliseu, depois que ele viu até o final a conduta de Raial, ele recebeu o que? Autoridade. E aqui está falando que os de Tiatira que estiverem lá na grande cidade, que estiverem observando a conduta de Raial e Shaupal, esses vão... eu falei o quê? Shaupal, Raial e Marcha. Raial e Marcha, esses que verem até o final, esses vão receber o quê? Vão receber autoridade para destruir o que? As nações. Porque aquela condição de Eliseu, ele via o exército. Entende? E o exército ficava oculto para o resto das nações. E Eliseu via. E Eliseu não temia a ninguém. Você vê que Eliseu é uma representação também de papai. Micaial. É uma representação. E você vê que esses aqui de Tiatira que ficarem até o final, que estiverem vivos, observando aqueles acontecimentos e estiverem do lado de Raial, recebe essa autoridade, que é uma representação de Eliseu. Por quê? Porque Raial vai estar pregando contra quem? Contra quem, irmã Kátia? Vamos falar Babilônia, porque é uma representação de Jezabel. Vamos falar assim, Jezabel. Entende? Babilônia, por isso que fala. Babilônia, a antiga, sedutora. Porque essa condição, Raial batendo de frente contra Babilônia. E aqueles que estiverem ao redor observando a conduta até o fim, esses recebem o quê? Autoridade para destruir quais nações? Vamos ver aqui, ó, fala assim: com cetro de ferro apacentará, como se quebra os vasos de argila. Vamos pegar aqui, ó. Ao vencedor, ao que observar minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. E você vê que Eliseu, ele recebeu autoridade para despedaçar aqueles rapazinhos, os 42 rapazinhos.
E a palavra fala que a ursa o quê? Despedaçou. Vamos estar lendo lá? E fala da ursa. Que, irmão? Segundo Reis 2, 24. Segundo Reis. Página 508, 509. E você vê que Eliseu, ele viu o exército. Mas Joazi, como ele era medroso, ele não via uma representação daqueles de Laodiceia que foge. Aqui, ó, segundo Reis 2:23. Fala aqui, ó, de lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: sobe, careca, sobe, careca. E Eliseu e Alxa virou-se, olhou para ele e os amaldiçoou em nome de Iau. Então saíram do bosque duas ursas, e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Viu? 42 deles, remetendo que esses de Tiatira, eles recebem autoridade sobre essas nações. Você viu que despedaçou? Aí você volta lá na carta de Tiatira. Vamos voltar lá na carta de Tiatira. Porque Eliseu recebe autoridade depois que ele observou até o fim o procedimento de Raial. Aí ele recebeu autoridade sobre as nações, uma representação daqueles de Tiatira, que vão receber autoridade. Entende? Depois que as duas testemunhas subir, aqueles de Tiatira que saiu de Babilônia, que vão estar lá na grande cidade, eles vão ser usados para apacentar o resto do rebanho. Vamos ver aqui, ó, no final fala assim, Apocalipse 2:26. Fala assim, ó, ao vencedor, ao que observar minha conduta até o fim, viu? Se observar minha conduta até o fim. Aí você volta lá em 2 Reis, capítulo 2, (2:10). Fala assim, Raial respondeu: pedes uma coisa difícil. Todavia, se me vires ao ser arrebatado da sua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não será dado. Viu? Não será dado, porque são aqueles que se alimentar da mensagem de Raial e de Marcha. Aqueles que se alimentar da palavra dele, lá na grande cidade, vão receber autoridade. E você vê que Raial, ele passou autoridade, porque Eliseu aqui tem uma representação tanto de papai e Alxa Micael, mas também quando você pega esse de Tiatira. E qual que vai ser o momento que eles vão ver Raial subindo? Aí você vai lá em Apocalipse. Apocalipse 11. Isso. Vamos pegar aqui só no 11:13 para nós dar o ler aqui para nós compreender. Aí fala assim: as minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestida de saco durante 1260 dias. Estas são as duas oliveiras, as duas artes do candelabro que estão diante do mestre de toda a terra. Caso alguém queira prejudicá-la, sai de sua boca o fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretender prejudicá-la, é deste modo que deveria morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética, porque é aquilo, eles têm autoridade também sobre o que? O exército, porque nós somos como chuva. Nós somos como chuva.
Aqui está falando não também literalmente, mas celestialmente. Entende? Eles tinham autoridade, porque aquela condição, se ficar contra aqueles que proferem Yahusha, esses não recebem o quê? Chuva, não recebem apoio durante sua missão. Entende? Aqueles que vamos falar assim, ficar contra, igual hoje acontece conosco. Nós vemos aí os de Sardes se opondo. Naquele dia não vai acontecer, se opor, não vai cair uma gota de chuva para regar a fé deles, a semente deles. Aí fala aqui, ó, ele tem o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelo, quantas vezes o quiserem. Quando terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las e as matarás, viu? E as matarás quando subir do abismo. Aqui é quando Emanuel voltar do abismo com 7 piores que ele. Tá. Nós já fizemos esse estudo. Aí fala assim, ó: seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito. Viu? Sodoma e Egito, porque é uma representação das duas testemunhas que ajudou o povo a se libertar de Sodoma e também do Egito, que foi Marcha. Marcha foi um dos autores que chamou o povo para sair do Egito. Aí aqui fala Sodoma e Egito, onde também o mestre dela foi madeirado. E aqui nós sabemos que está remetendo a quem? A Shaul Paulo, porque naquele momento o Espírito, que é o mestre, porque o mestre é o Espírito, estava naquele momento fortalecendo Shaul Paulo para concluir a carreira. Aí fala aqui, ó: e os homens de todos os povos, raça, língua e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos numa sepultura. Viu? E homens de todos os povos, raça, língua e nações veem seu cadáver durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam, com isso alegram-se e trocarão presente, pois estes 2 profetas haviam tormentado os habitantes da terra. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Yahweh. Por que falo sopro de vida? Porque aqui na condição do anjo da vida, ele ainda está na condição do anjo da vida, entende? Porque aquela condição, quando falo sopro, tem aquele que era sopro e tem aquele que o que? Modelou a mão. Ele não estava na condição ainda de mão de algo, porque ainda não tinha se reunido os 144 mil, porque é necessário se reunir os 144 mil e também quem? Os 24 anciões. Por isso que aqui ainda fala um sopro vindo de algo. Aí fala aqui, ó: contudo, depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de algo, e aquilo do último Adão, que se tornou o quê? Exatamente, se tornou o quê, irmã Adriana? Exatamente, o Espírito da vida. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de alto penetrou-os, e eles se puseram em pé, e grande medo se apoderou dos que os contemplavam. Ouvia então uma voz forte do céu, que dizia: suba para aqui. Viu? Suba para aqui. E subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Viu? Que é aquela condição dos inimigos. Vai ter os inimigos,
E também vai ter aqueles que concordam com a mensagem. Por isso que quando você pega aqui, ó, é Apocalipse. Uma voz forte, né? Exatamente, uma voz forte. E a palavra, quando você pega aqui, em Tiatira, Apocalipse 2, porque aquilo lá é a conduta, até o fim, porque a conduta do Espírito agindo nas duas testemunhas. Aí quando você pega aqui, Apocalipse 2, 26. Ao vencedor que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. E foi dado um poder às nações. De quanto tempo? De 42 meses. Uma representação dos 42 rapazinhos. Entende, irmão? Porque aquela condição do exército vindo auxiliar quem? Aqueles de Tiatira, que permaneceu o quê? Íntegro até o fim, observando até o final a conduta. Por isso que quando você pega aqui, ó, fala aqui, ó, com cetro de ferro as apacentará, como se quebra os vasos de argila. E quando fala observa, remetendo Eliseu e Auxa, que observou a conduta de Raial até o fim, até o momento que ele subiu. Entende? Porque aquela condição do exército celestial, porque a glória de Yahweh é muito grandiosa. Entende? Você vê que vai vir o cavaleiro que julga com justiça, e ele já vai estar com as vestes. Por isso que fala, ele vai estar com as vestes, e as vestes vai estar escrito Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Ele já vai estar como que? Como Yahweh. Entende? Ele vai estar como Yahweh. Yahweh visível. Entende? E aí quando você vê esses aqui de Tiatira, são aqueles que observam a conduta até o final. Você falou em 2 Reis 2:10 que ele falou, todavia se me vires, se me observar até o fim, até ser arrebatado da tua presença. Exatamente, porque aquelas duas testemunhas, elas ficam mortas, expostas aqueles 3 dias, mostrando que, dando uma referência de papai, mostrando que eles também faz parte dos 7 espíritos, entende? E também mostrando também o poder do espírito, irmão, porque naquele momento sai um sopro, remetendo quem? Remetendo àquele que na criação do homem estava presente, quem? Yahusha Micael, que é citado como sopro de vida. E aqui quando você vê Tiatira, é uma representação de Eliseu, porque aqueles que observar que estiverem no final lá na grande cidade e ver a conduta das duas testemunhas, eles vão compreender. Eles vão compreender que há um exército, entende? Vai haver um exército operando em favor deles. Viu como que a palavra é cada vez mais profunda, irmão, para nós compreender? Porque esses aqui de Apocalipse, de Tiatira, esses aqui não está remetendo os que já morreram, mas os que estiverem vivos. Por isso que fala, no leito, os que vai ser levado, que é aqueles que já morreram, e aqueles que vão ser deixados para apacentar os povos. Por isso que fala, com cetro de ferro, os apacentará, com cetro, remetendo o quê? O filho varão, que vai estar o quê? Auxiliando. Entende? Não quer dizer que eles são, mas o exército vai estar auxiliando, que é Apocalipse 19. Apocalipse. Exatamente, como nos dias de outrora, né, irmão? Nós agíamos, mas só os fiéis que o quê? Nos via. Por isso que Eliseu falou, ô Joazi, que abra seus olhos. E Joazi é uma representação clara de quem? De Laodiceia, que foge. Aqueles que fogem, os perdedores de Laodiceia que fogem. Entende?
Eles fogem com medo. Naquilo, Eliseu fala que ao abra seus olhos, porque estava cego perante as maravilhas de Yahweh. Mas aqueles que observou até o final, que é aquilo, quando as duas testemunhas vai ficar 3 dias expostas, mostrando o quê? Mostrando o tempo do ministério de 3 anos e meio deles. E é 3 dias e meio. Oi? É 3 dias e meio. Aí fala, leia. Eu não vi o onde também seus cadáveres ficarão, Apocalipse 11:8. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o mestre delas foi emadeirado. E os homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio. Viu? 3 dias e meio, mostrando que o tempo do ministério das duas testemunhas, viu? E qual que é o tempo de Filadélfia? O tempo de vida. Nós estamos aqui e nós vamos ficar aqui durante 3 anos e meio, mas nós vamos o quê? Subir vivos. Nós não vamos morrer, porque nós estamos no tempo das vacas gordas. E esse aqui é o ministério de Raial e Macha, que vai ser 3 anos e meio para confirmar a obra da mão deles, entende, irmão? Os 3 anos e meio deles exposto é aquilo, confirmando a obra da mão deles. E a palavra deixa claro, 3 dias e meio. Qual que é o tempo das duas testemunhas? Você pega aqui no 1260 dias, 3 anos e meio. Viu? E aqueles que observar, ficar atento com a voz do Espírito, esses vão receber autoridade. Porque o exército é um exército que vai trabalhar em favor do que? Dos tementes a Yahweh. Por isso que fala com Tiatira, aquele que observar, são aqueles que ficaram vivos. Entende? Aqueles que ficaram vivos, até no tempo do ministério das duas testemunhas, observou, falou, tudo se repete. E eles subiram. Então a autoridade está sobre nós. E o exército está ao nosso redor, porque assim que se completar o número, vem quem? O exército celestial. Apocalipse 19, vamos estar lendo? Apocalipse 19, só para estar finalizando. Você viu, a obra é grande, a seara é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Apocalipse 19:11. Fala assim, ó: vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Quando fala que cavalo branco, está remetendo o quê, irmã Marinalva? É o corpo de Lúcifer nas posses de Gabriel, entende? O corpo de Lúcifer nas posses de Gabriel. Por isso que quando fala ser vivente, fala ser vivente, entende? Não dá nenhum nome. Aí fala aqui, ó, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Quem que é esse aqui, Fiel e Verdadeiro? Cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. E ao que? E ao visível. Aí fala assim, se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muito que? Diademas. E traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste o manto embebido de sangue. E o nome com que é chamada é Palavra de Yahweh. Os exércitos do céu o acompanham em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Yahweh.
Todo poderoso. É o que apacentará com cetro de ferro. E Tiatira representa o que da estátua de Babilônia? Os pés. E os pés é o que? Oi? É ferro. Entende? É ferro. Mostrando aqui, apacentará o rebanho com cetro de ferro. Entende? Vai apacentar com os de Tiatira, através dos fiéis de Tiatira. Por isso que fala, vai apacentar com cetro de ferro. Porque qual que era a representação dos pés? Ferro. Um só. Um de barro e um de ferro. O outro é de ferro. Entende? Aí quando você pega aqui, ó. Vamos estar lendo lá, irmão? Abre, porque o irmão aqui eu acho que ficou em dúvida. Não, é um só. Papai ele trouxe representando os reinos. Entende? Quando você pega aqui, ó, aonde você falou é Daniel 3. Vou estar lendo aqui, ó. 3:31. Quando fala também de barro e de ferro, porque vai ter aqueles descendentes de Adão que vai estar apacentando juntamente. 3. E também aquela condição, né, irmão? Porque aqueles que ficaram até o final, que vai o que? Lutar, esses ainda vai estar com o corpo o quê? De barro. Entende? Vão estar com o corpo de barro. Entende? Daniel quantos? Aqui, ó, é no 2 então, irmão. 2:31, irmão. Aí fala que eu tive o rei uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. E a estátua erguia-se diante de ti, de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino. De prata era seu peito e os braços, o ventre, as coxas eram de cobre. As pernas eram de ferro e os pés parte de ferro e parte de argila. Viu? As pernas eram de ferro e os pés parte de ferro e parte de argila. Estava olhando quando uma pedra, sem intervenção de mal algum, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e o triturou. Tem uma parte que fala que uma perna era e a outra não. Argila, prata. Oi? 42? Isso, fala assim: o fato de teres visto o ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamento, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. Aqui está mostrando, mas o papai já trouxe sobre esse ensino sobre os pés e representando até os reinos que já passaram. Um já passou. Exatamente, misturado. Um era misturado. Nós vamos estar. Mas eu entendi, é isso mesmo. Entende? Porque aquela condição de estar apacentando com o cetro. Quando fala aí também que eles não podiam se misturar, por isso que é um ferro e o outro era barro. Eles não podiam se misturar. E aquela condição do que? Quando fala se apacentará o reino com cetro de ferro, e nós vemos Tiatira, porque quando nós pegamos essa estátua aqui, está remetendo o quê? As coisas celestiais, porque Satanás imita tudo. Satanás imita tudo. E quando fala aqui sobre a estátua, está remetendo também às coisas celestiais de algo, porque Lúcifer também ele quer o que? Imitar, fazer no reino dele. Por isso que nós vemos essa estátua que foi o que? Derrubada.
porque aqui foi uma espada construída, como se diz assim, com a sabedoria de Lúcifer, e foi destruída pela pedra. Qual pedra? A pedra angular, que saiu do templo e veio para a terra, que é o que? O absinto, que foi lançado na terra. E através dessa pedra, ela se tornou o que? A pedra eleita. Entende? A pedra eleita e experimentada. O fundamento de todas as coisas, porque através desse ensino que hoje nós aprendemos, que nós vemos o que é o fundamento, irmão, de toda a criação. Hoje nós vemos o fundamento de toda a criação através desse ensino. E quando você pega lá um cetro de ferro, está remetendo a autoridade que ele vai ter, e também aqueles de Tiatira, que representa o quê? O ferro. E fala que através de Tiatira vai ser apacentado que as nações, e eles vão ter autoridade sobre as nações. Quando você ler lá, vou terminar só de ler o 19. É. Ferro e mar. Isso. É isso mesmo. Vamos estar lendo lá Apocalipse 19. Aqui, ó, Apocalipse 19, 15. Aí fala aqui, ó, da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Iau. O Todo-Poderoso, o nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa: Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Viu? Rei dos Reis e Mestre do Mestre. Porque aquela condição de outrora, quando o exército vinha, entende? Ele vinha, e você vê, irmão, isso aqui é algo que eu estou trazendo, papai com certeza vai analisar também, mas você vê que o exército, uma parte do exército era vista só em Alxalã, e para aqueles fiéis que estavam espalhados pelas nações, entende? Porque você vê que ele veste um manto, entende? A roupa de Iau, é a glória de Iau, irmão, é uma glória que nenhum homem terreno pode ver, nem viu, entende? Mas você vê que nós agia ao redor contra Satanás, que ficava ao derredor, entende? Porque aquela condição da luta, da batalha, quando nós pega que ele já está com o manto, entende? Ele está com o manto e ele está agindo através daqueles que observaram a conduta até o fim. Uma representação de Eliseu, que viu até o final, e naquilo foi o que? Foi auxiliado pelo exército. Se seja, irmão, essa é uma mensagem de hoje, papai nos deu, porque nós vemos a grandiosidade de papai, entende? Vestir o manto de Iau, vestir o manto de Iau, e nós agíamos sempre através dos moradores dessa terra, entende? Nós agíamos através dos moradores dessa terra, que são os profetas. Você pega desde lá de trás, os profetas eram auxiliados pelo Espírito, e assim aqueles que acompanhavam os profetas tinham o auxílio do exército. Por isso que fala, onde que há o Espírito, há liberdade, que é o Espírito que será compartilhado com essa terra. Mas eles vão ser auxiliados se dá o quê? Se dá lugar para o Espírito, porque Iau não é Iau de desordem, entra lá e faz, não. O profeta tem que dar lugar a algo. Assim seja? Vamos dar grato a Yauxa, grato a Iau. 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 E assim seja feita a vontade do papai Yauxa. E assim seja. Fazer a abençoação.
Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yau levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. assim seja.